Imagina acordar em uma manhã comum e perceber que a chuva simplesmente não para. Uma chuva que dura dias, semanas, meses. Uma chuva que transforma ruas em rios, encostas em armadilhas e a rotina de milhares de famílias em uma luta pela sobrevivência. Em novembro de 2008, o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, viveu uma das maiores tragédias naturais da história do Brasil. Mas o que aconteceu naquela região foi muito além de uma simples enchente. Enquanto as águas subiam, outro perigo silencioso avançava pelas montanhas, e em questão de horas, cidades inteiras veriam suas vidas mudar para sempre. O Vale do Itajaí é uma das regiões mais importantes de Santa Catarina, cortado pelo rio Itajaí-Açu e cercado por morros e serras. O vale abriga cidades conhecidas por sua economia forte, cultura e qualidade de vida. Municípios como Blumenau, Itajaí, Gaspar, Brusque, Ilhota, Timbó e Rio dos Cedros cresceram ao longo dos rios que ajudaram a desenvolver a região. Mas essa mesma geografia que favoreceu o crescimento também carregava um risco histórico. As enchentes faziam parte da memória dos moradores. Muitos já haviam enfrentado cheias em décadas anteriores, mas ninguém imaginava que o ano de 2008 entraria para a história de uma forma tão dolorosa e tão devastadora. Durante o mês de novembro, lá em 2008, enormes volumes de umidade começaram a se concentrar sobre Santa Catarina. Dias seguidos de chuva saturaram completamente o solo. A terra já não conseguia absorver mais água. Os rios começaram a subir. Pequenos córregos transbordaram. E o que inicialmente parecia apenas mais um período chuvoso, logo se transformou em uma situação crítica. Em algumas áreas, a quantidade de chuva registrada em poucos dias foi equivalente a vários meses de precipitação. Moradores acompanhavam preocupados o nível dos rios, mas o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Enquanto todo mundo observava a água, as encostas começaram a ceder. O excesso de chuva provocou centenas de deslizamentos de terra. Morros inteiros perderam estabilidade. Encostas deslizaram sobre estradas, bairros e residências. Em vários locais não houve tempo para fugir. Famílias foram surpreendidas durante a madrugada. Casas desapareceram sob toneladas de lama, pedra e vegetação. Comunidades ficaram isoladas, pontes foram destruídas e diversas cidades perderam completamente o acesso por terra. O desastre já não era apenas uma enchente, era uma combinação devastadora de inundações e movimentos de massa que atingiam diferentes municípios ao mesmo tempo. Equipes de resgate trabalhavam sem descanso, mas muitas áreas só podiam ser alcançadas por helicópteros. À medida que os dias passavam, a dimensão da tragédia se tornava mais evidente. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas, escolas se transformaram em abrigos, ginásios passaram a receber famílias inteiras. Comunidades inteiras ficaram sem energia elétrica, sem água potável e sem comunicação. Os relatos eram emocionantes. Vizinhos ajudando vizinhos, voluntários distribuindo alimentos, equipes de emergência enfrentando condições extremamente difíceis para salvar vidas. Mesmo diante de tanto sofrimento, surgiram exemplos de solidariedade que marcaram aquela tragédia. Pessoas que perderam quase tudo encontraram apoio em desconhecidos. E em meio ao cenário de destruição, a união da população se tornou um símbolo de esperança. As enchentes e deslizamentos lá de 2008 deixaram um impacto profundo em Santa Catarina. Centenas de milhares de pessoas foram afetadas direta e indiretamente. Diversas cidades enfrentaram prejuízos gigantescos. Rodovias precisaram ser reconstruídas. Pontes foram refeitas. Bairros inteiros passaram por processos de recuperação que levariam anos. Além dos danos materiais, ficaram as marcas emocionais. Para muitos moradores, novembro de 2008 continuaria vivo na memória. Uma lembrança de como a força da natureza pode transformar completamente a realidade de uma região. As enchentes do Vale do Itajaí não são apenas um capítulo da história catarinense. Elas representam um alerta sobre a importância do planejamento urbano, do monitoramento climático e da prevenção de desastres. Quase 2 décadas depois, as cicatrizes ainda existem, mas também permanece algo que nenhuma enchente conseguiu levar: a capacidade das pessoas de se ajudarem nos momentos mais difíceis. E talvez seja justamente essa força coletiva que tenha permitido ao Vale do Itajaí se reerguer, porque algumas tragédias mudam cidades, mas também revelam a coragem daqueles que se recusam a desistir. E você, já conhecia a história das enchentes de 2008 lá do Vale do Itajaí? Conte aqui nos comentários e se inscreva no Rugido Natural para receber mais documentários sobre acontecimentos que marcaram a história do Brasil e do mundo.